Meus amores, boa tarde, tudo bem? Então, hoje, terça-feira, temos aula de matemática. E a nossa aula de matemática de hoje vai ser para falar sobre um assunto novo. Mas esse assunto novo que vocês já estão vendo aqui, ele tem a ver, muito a ver com a multiplicação, ó. Já tem a ver com a multiplicação. Então, tudo que a tia vai falar aqui sobre os múltiplos, vocês já vão encontrar nessa folhinha que vocês ganharam aí, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Põe aí na folhinha de vocês. Múltiplos de um número natural é qualquer número que possa ser obtido multiplicando o número natural por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. Então, para determinarmos os múltiplos de 15, por exemplo, devemos multiplicá-los pela sucessão dos números naturais. E aí a tia trouxe na folhinha para vocês. O 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4, 60. 15 vezes 5, 75. 15 vezes 6, 90. Por aí vai. E assim por diante. Sendo assim, os múltiplos de 15 são 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e por aí vai. Conseguiram captar qual que é a mensagem dos múltiplos? Que a folhinha traz para vocês é o exemplo 2, que são os múltiplos de 3. Toda vez que vocês perceberem e verem isso aqui numa folha, ó, significa múltiplos de 3, se for 2, múltiplos de 2, de 10, de 20, de 30, tá? M significa múltiplos e entre parênteses o número que a gente quer descobrir os múltiplos. E aí a folhinha traz os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? E aí a gente já sabe, ó, 3 vezes 1, 3, então é só andar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 e por aí vai. O que a gente pode perceber? Que os múltiplos são exatamente o resultado da tabuada. Se vocês observarem aqui, ó, no livro de vocês, ó, tabuada de 3, todos os múltiplos de 3 são os resultados. Então, eu falo que, quais são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e por aí vai, tá? Então, quando a tia pediu os múltiplos, é só vocês pensarem que é o resultado da tabuada, da multiplicação, tá bom? Agora, vamos a algumas observações sobre os múltiplos. A folhinha fala assim, ó, o conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. Ou seja, não tem fim. Ele vai sempre terminar com reticência, 3 pontinhos. Por quê? Porque é infinito. A gente pode ir multiplicando, multiplicando e não vai ter fim. Então, é um conjunto infinito. 0 é múltiplo de todos os números naturais. Por quê? Porque quando a gente fala... no caso aqui, essa tabuada do livro não traz, mas quando a gente multiplica, 5 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 10 vezes 0, 0, 1 milhão vezes 0, 0. Então, o 0 sempre vai existir no conjunto dos múltiplos. Então, o conjunto dos múltiplos sempre vai começar com 0. E aí, por diante, então, 0, 3, 6, 9, 15. Ah, eu só quero só até o 15. Aí eu venho aqui e coloco o quê? Reticências, para indicar que esse conjunto ele é infinito, tá? Todos os números naturais são múltiplos de 1. Todo número natural é múltiplo de si mesmo. Ou seja, ele vai estar sempre aqui, ó. Se fosse 4 aqui, estaria 0, 4, 8 e por aí vai. Se fosse 5, a mesma coisa. Se fosse 321, ele estaria 0, 321 e por aí vai. Tá, meus amores? Então, sempre o número
vai aparecer, porque ele é múltiplo dele mesmo, tá legal? Então, agora vocês vão fazer essa atividade aí, do número 1 e do número 2. Olha, vão continuar com o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Porque agora a gente vai entrar numa segunda parte dos múltiplos, que é tão importante quanto, e ela exige um pouco mais da nossa atenção. Então, vamos lá. Agora, meus amores, nós vamos falar sobre o MMC. O que significa o MMC? Significa o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor. Vamos lá para a folhinha. O mínimo múltiplo comum de dois números é, como o nome indica, o menor número que é múltiplo desses dois números, sem contar com o número zero. Veja dois exemplos de calcular. Qual o mínimo múltiplo comum de 4 e 10? Então, MMC é o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo comum entre os dois, tá? Então, qual é o menor número menor de 4 e o menor de 10 que são iguais, ou seja, que tem no 4 e tem no 10 e é o menor? Esse vai ser o MMC. Primeiro, nós vamos fazer o primeiro exemplo. Para fazer esse primeiro exemplo, ele é um pouquinho mais longo. E, às vezes, quando a gente quer agilizar, e depois que a gente aprender a segunda forma, a gente não vai querer fazer mais esse. Por quê? Porque ele demora mais. Mas, vamos lá. Vamos fazer o primeiro exemplo. O múltiplo de 10. Geralmente, a gente coloca entre chaves. Então, como eu sei que é o resultado, 10 vezes 0, 0, sempre começa com 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 4, 50. Vou parar aqui, reticência, e fecho as minhas chaves. Show? Agora nós vamos fazer os múltiplos de 4. Então, M4 é igual. Abre chaves. 0, 4, 8, 12, peraí, 16, 20, 24, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá bom, não tem problema não, e fecha aqui, vamos até o 24 e fechou. Aí, como que a gente vai ver? Primeiro, a gente precisa ver qual número tem em cima que se repete embaixo. 10 não se repete embaixo, 0 se repete, mas a gente falou que o MMC não pode ser 0, né? Porque tem que ser diferente do 0. Então, 20 tem em cima, tem no de 10 e também tem no de baixo. Ele é o menor número que se repete entre os dois? Sim. Então, o MMC entre 10 e 4 é igual a 20. Tá legal? Por quê? Tia, mas o 4 é menor que o 20. Sim, mas o 4 não tem nos múltiplos de 10. Tia, o 12 e o 16 é menor que o 20. Sim, mas não tem nos múltiplos de 10. Então, dessa forma, a gente tem que fazer o conjunto dos múltiplos de 10, o conjunto dos múltiplos de 4 e depois achar quem é o MMC, ou seja, o menor múltiplo entre eles. Agora, nesse segundo modelo, vocês vão ver que é muito mais fácil. Então, vamos lá. E muito mais fácil, talvez. É mais fácil, porque eu acho que depois que a gente aprende, a gente faz assim. Então, vamos lá. Então, a tia deixou aqui pra gente lembrar do resultado que a gente achou. E aí, a gente vai fazer pelo método da fatoração. Como que é? A gente faz da seguinte maneira. Coloca os números que nós queremos achar os múltiplos. Então, 4 e... botei 10 aqui. Botei 20, mas é 10. 4 e 10. Passamos uma linha paralelo ao último número. E aí, a gente começa. Esse traço aqui, ele vai indicar a divisão. Então, a pergunta é, toda vez que vocês forem fazer o método da fatoração, os dois são pares? Sim. Ou tem um dos números que são pares? Sim. Então, a gente sempre começa pelo 2.
E aí, se eu falei que esse traço aqui indica divisão, a gente vai fazer a continha. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? 10 dividido por 2 vai dar 5. Tenho números pares ainda? Tenho, então eu continuo com o número 2. 2 dividido por 2, 1. 5 posso dividir para 2? Não, então eu só repito o número 5, tá? Ó, cheguei um pouquinho para frente. O 1 não tem como mais dividir para ninguém, então deixa o 1 aqui. Agora o 5, quem consegue dividir o 5? Por ele mesmo, não é mesmo? Então, por 5. Então, 1 não posso, eu vou repetir. 5 dividido por 5, 1. Acabei. Tá vendo? Acabei. Mas, tia, não tô vendo aí a resposta ainda. Então, por que vocês não estão vendo? Porque agora nós vamos multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 5, vai dar 20. Olha só como que é muito mais prático. Peraí, 20 aqui e 20 aqui. Deu o mesmo resultado? Deu. Então, quer dizer que a nossa conta tá certa. O nosso método de fatorar está certo. Tá vendo? Vamos fazer um outro exemplo para vocês fixarem melhor. A gente vai descobrir o MMC entre 4 e 24. Temos números pares? Sim, começa pelo 2. 4 dividido por 2, 2. 24 dividido por 2, 12. Ainda tem números pares? Sim, continuo com 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Tenho números pares? Tenho, continuo com 2. 1 não posso, vou repetir. 6 dividido por 2, 3. E agora, temos números pares? Não. Então, qual é o próximo número que a gente pode tentar? É justamente o 3. Então, 1 não posso, vou repetir, mas aqui, ó, eu vou colocar o 3. Então, repito 1, 3 dividido por 3, 1. E agora, o que eu tenho que fazer aqui na lateral? Multiplicar todos eles. Eu vou multiplicar. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 4 e 24 vai ser o 24. Tá legal, meus amores? Deu para vocês entenderem? Não fiquem preocupados, porque isso é treino, é prática. E agora vocês vão praticar bastante aí embaixo. Aí embaixo não, na outra folhinha de vocês, na terceira folhinha de vocês, tá bom? Então, nesse número 7 aí, determine o MMC, a tia colocou vários quadradinhos, ó, vocês conseguem observar na folhinha de vocês. Por que eu coloquei esses quadradinhos? Porque eu não quero que faça pelo método dos conjuntos, eu quero que faça por esse método da fatoração. Tá legal? Então, por isso que a tia colocou esses espaços aí compridinhos para vocês fazerem dessa forma aqui. Porque eu quero, pra mim e pra vocês, é mais interessante que vocês saibam fazer dessa forma. Porque numa prova e num teste ou numa atividade avaliativa, vocês ganham tempo fazendo dessa forma aqui. Tá legal, meus amores? Eu adoro essa matéria, eu acho que vocês vão gostar também de fazer, praticar ela. E qualquer dúvida a tia tá aqui para responder. Espero muito, muito, muito que tenha dado para vocês entenderem. Mas se não deu, é só falar que a tia explica de novo, tá legal? Então, ó, um beijão e a gente se vê amanhã. Tchau!